Ele esteve presente em quase todos os momentos do Partido dos Trabalhadores, desde antes da fundação, nos movimentos sociais e sindicais, de onde o partido surgiu. Esteve junto com o presidente Lula como chefe de gabinete nos 2 mandatos e foi ministro-chefe da Secretaria de Governo no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Estamos falando de Gilberto Carvalho, que esteve em Blumenau, participando de um seminário promovido pela Frente Popular. Gilberto, obrigado pela deferência de nos atender aqui no Informe Blumenau. É um grande prazer estar com você aqui, Alexandre, e estar nessa cidade que eu sempre admirei muito. Tenho uma vinculação aqui com a região, porque eu tenho 2 filhas adotivas que vieram daqui dessa região. Tenho um pedaço de Blumenau e Gaspar permanentemente na minha casa. É um grande prazer estar com você aqui. A satisfação é nossa. O PT, você que estava lá desde o primeiro momento, ele tinha uma utopia em torno dele. Passado esse tempo todo, o PT se perdeu na estrada, Gilberto? Qual é a sua avaliação? Essa é uma questão muito complexa, Alexandre, que tem ocupado muito a cabeça e o coração da gente. Porque, naturalmente, como tudo que é humano, há muitos lados, há muitas contradições. Eu diria para você que o sonho dos anos 70 se realizam na medida em que nós conseguimos, de fato, mudar muito a cara do país e que nós conseguimos ter o reconhecimento internacional, e não só o reconhecimento, mas a realidade de que nós conseguimos debelar a fome no país, a fome endêmica, em que nós conseguimos incluir 40 milhões de brasileiros, revolucionamos a questão da infraestrutura, reposicionamos o Brasil internacionalmente, permitimos o acesso de um número enorme de cidadãos a direitos antes esquecidos, antes impossíveis. Me refiro, por exemplo, ao acesso à universidade. Portanto, há uma série de conquistas que nos enchem de orgulho. Agora, é inegável que, na medida em que nós fomos nos tornando também uma grande instituição, ironicamente, na medida em que nós plantamos o novo na velha política, essa velha política foi nos contaminando. Então, o processo de burocratização, de afastamento das lutas, uma certa empáfia e soberba das pessoas que ocupavam cargos públicos, a naturalização dos meios tradicionais de fazer política, me refiro aqui à questão do financiamento empresarial de campanha, foi fazendo com que esse vírus entrasse dentro da gente e, terrivelmente, nós acabamos praticando coisas bastante parecidas que os outros faziam. Aqui estou me referindo naturalmente à questão da corrupção. A imensa maioria, Alexandre, a imensa maioria dos petistas não tem nada a ver com isso. As pessoas guardam, aqui em Blumenau, aqui em Gaspar, em Brusque, no Brasil todo, as pessoas guardam o ideal. Mas é verdade que houve, sim, essa naturalização dos velhos processos, erramos e pagamos um preço caro por isso. A grande questão também é que muitas das pessoas que são denunciadas em esquemas de corrupção são lideranças importantes da história do Partido dos Trabalhadores e pessoas muito ligadas a toda a história do partido. Eu lhe pergunto, o PT foi vítima de alguma armação política ou ele é o vilão dessa história? Não há dúvida nenhuma que não há proporção entre os nossos erros e a perseguição que nós sofremos. Aqui nós temos que falar de um outro tema, que é o tema do golpe, em que nós pagamos muito mais pelos nossos acertos do que pelos nossos erros. Tem que separar as coisas. Quando eu faço uma autocrítica clara, como acabei de fazer agora, honesta, séria, eu não posso negar que esses erros nossos foram usados para nos combater, usados para dar esse golpe, por outras razões. As razões, sabe o que é, Alexandre? É muito simples. É que pobre não cabia no orçamento do Brasil. O que o tal do metalúrgico de 9 dedos fez, chamado Lula, foi transformar pobre não em despesa, e sim em investimento. Porque, historicamente, no Brasil, o dinheiro que ia para os grandes investimentos, para as multinacionais, para o agronegócio, era investimento. E o dinheiro saúde, educação, cuidado das pessoas, era despesa. Na hora de cortar, você corta onde? Na despesa. Como o Temer está fazendo agora? O que o Lula fez foi ter a sabedoria de dizer, acabou.
Pobre agora é investimento, porque não tem investimento mais precioso que uma nação possa fazer do que a pessoa humana. Isso funcionou, Alexandre, enquanto nós tínhamos uma folga orçamentária, as commodities estavam rendendo muito, a soja, o milho, os minérios, e a gente tinha uma folga orçamentária. Quando já no governo Dilma se agudizou a crise e ela ousou mexer em 2012 no lucro dos bancos, quando ela baixou o juro e mexeu no spread bancário, eles decretaram o fim da Dilma e o nosso fim. E a partir dali veio toda uma conspiração que acabou culminando nesse golpe. Então, nós fomos derrubados, estamos sendo derrubados, espero que não se consume, pelo acerto de botar pobre no orçamento. Tanto que o que eles estão fazendo agora é exatamente isso. Estão começando a cortar benefícios sociais. Esse é o golpe. Então, eu diria para você o seguinte, para resumir, os nossos erros deram uma oportunidade para nos combater, assim como a elite fez com Getúlio Vargas, que não foi pressionado pelas reformas e sim pela corrupção. O mote foi a corrupção. Assim como o João Goulart, que foi pressionado não pelas reformas de base e sim pela corrupção e pelo famoso comunismo que eles inventaram. Nós fomos agora também. Então, precisamos abrir o olho para saber honestamente reconhecer os nossos erros, mas ao mesmo tempo entender a natureza do ataque que nós e o Brasil está sofrendo nesse momento. Mas os crimes de corrupção, até porque você é um dos históricos do partido, eu imagino que você fique bastante incomodado com isso, mas os crimes de corrupção não são muito evidentes, a gente não consegue mensurar os valores cada dia que surge. Eu não vou entrar na discussão do papel da mídia, mas é muito dinheiro que a gente vê e cada dia parece que a coisa vai aumentando, vai aumentando. A corrupção que já existia, para deixar bem claro, ela não foi ampliada e reverberada pelo Partido dos Trabalhadores no poder? Alexandre, o que o Partido dos Trabalhadores fez foi jogar luz onde antes tinha sombra. Até o Lula chegar ao governo, não tinha acusador. Não tinha crime porque não tinha acusador. O Geraldo Brindeiro foi nomeado pelo Fernando Henrique como aquele que devia engavetar as questões. Quem está falando isso não sou eu, foi o Gurgel, que foi um outro procurador, que disse isso. O Lula foi o cara que teve a coragem de colocar lá o Fonteles e depois sempre o primeiro da lista. E ele tinha um mantra no gabinete, convivi 8 anos com ele, que ele dizia, no meu governo, quem errar vai ser investigado. Quem não quiser ser investigado, que não erre. E doa onde doer. Polícia Federal, antes ela era controlada pelo pessoal do Serra. O Lula determinou para o Márcio não só botar um técnico de carreira lá dentro da Polícia Federal, como descentralizar os inquéritos. A partir daí, começou a se jogar luz sobre tudo. É verdade que nós erramos. Agora, olha, você não tenha dúvida, o dinheiro da privataria, a venda da Vale do Rio Doce, a compra da reeleição pelo Fernando Henrique, se equiparam a esses números que nós temos hoje, em termos de Petrobras, etc. O problema é que o povo brasileiro não sabia disso e não podia saber, certo? Então, eu tenho muita pena daqueles nossos que erraram e eu não posso contemporizar com o erro, porque nos criaram um enorme problema. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que a corrupção sempre existiu no Brasil e agora a sociedade pôde cobrar porque esses crimes têm quem acuse, tem o procurador que funciona, tem a Polícia Federal que funciona. E o papel da mídia foi muito importante você tocar, Alexandre, porque para mim a mídia foi fundamental para esse golpe, na medida em que ela ela mirou as suas armas apenas num dos alvos, que é o Partido dos Trabalhadores. A mídia não é inocente. A mídia é a expressão da elite dominante, com raras e nobilíssimas exceções que a gente valoriza muito, mas ela fez a grande campanha, assim como fez em 64. Alexandre, pede para um jovem desse fazer uma pesquisa da Biblioteca Pública de Blumenau, vê os editoriais do Estadão antes de 64 ou no tempo do Getúlio e compara com agora. É a mesma coisa, é a mesma cantilena. Temos que derrubá-los porque eles são corrompidos, etc. Mas não é isso a essência. A essência é que o Estadão, a essência é que o Globo representa o grande capital nacional e internacional que não tolera pobre no orçamento, não tolera ver seus lucros reduzidos
por uma participação mais ampla da sociedade na economia. Como você falou no começo, o PT acabou repetindo as práticas da velha política. E o presidente Lula, ele tinha uma habilidade toda especial de dialogar com a sociedade e, em especial, também com os parlamentares. E a gente sabe como é que funciona, infelizmente, o nosso parlamento, a nossa Câmara dos Deputados, o nosso Senado Federal. Faltou isso para a presidente Dilma. Talvez se ela tivesse uma outra capacidade ou uma outra habilidade que não é a característica dela, talvez pudesse ter sido diferente, na sua avaliação, ou não? Eu acho que poderia. Eu concordo com você. É verdade. Falta a Dilma um apetite da política, falta a Dilma capacidade do diálogo. O Lula, Alexandre, formula o pensamento dele no diálogo. Ele precisa do diálogo, da conversa, do contato com o povo, para movimentar a própria cabeça dele. Ele costuma botar pessoas para conversar e da síntese que ele vai ouvindo das contradições, ele toma decisões, tem as ideias e as propostas. A Dilma se basta, ela é muito autossuficiente, ela é o contrário, ela tem enorme dificuldade de diálogo e tem enorme dificuldade de dialogar na política, o que não é simples. O que eu vi nesses 13 anos de fisiologismo, de corrupção, de vaidade, de jogatina horrível daqueles parlamentares, de fato, é de causar repulsa. Ela tem dificuldade nisso. E nos faltou, de fato, um condutor, uma pessoa que soubesse, no meio dessa tempestade, navegar e conseguir nos levar a um porto seguro. O Lula fez falta, é verdade. Agora, eu não queria jogar toda a culpa da crise em cima da Dilma, porque, como eu já te disse, tem uma conspiração que foi muito bem feita, que conta evidentemente com a participação do capital internacional. As petroleiras estão loucas para vir aqui nos roubar o pré-sal. Você viu o que está acontecendo agora, que aconteceu no Congresso ontem? Menos de 2 meses de governo deles, já aprovaram na comissão a quebra do pré-sal. É disso que se trata, pelo amor de Deus, nós temos que ter consciência disso. Eles vão vender o país e vão tirar os pobres do orçamento. Voltará a sobrar para os pobres, Alexandre, esmola, como foi historicamente no Brasil, e não direitos. O Boff tem toda a razão, Leonardo Boff. Se os pobres do Brasil soubessem o que está em jogo, as ruas não caberiam de gente protestando. Mas, infelizmente, nós temos que fazer um trabalho de conscientização, de mobilização, porque, como já te falei, com raras exceções, os grandes meios de comunicação não mostram isso e nós somos incompetentes em não ter criados e não ter estimulado outros meios de comunicação que fizessem um contraponto com essa mídia dominante. O senhor tem uma relação pessoal com o ex-presidente Lula. O senhor tem conversado com ele recentemente e eu lhe pergunto, também tem denúncias que atingem ele diretamente. Como é que ele reage a isso? Qual é o real envolvimento? O senhor tem conversado com ele e o que ele pensa, porque na verdade é a principal liderança do PT. Eu converso muito com o Lula. Ontem passei 1h30 conversando com ele lá em Brasília. Ele naturalmente se sente muito mal, muito ofendido e muito decepcionado com tudo isso. Eu vou te dar vamos raciocinar nós dois cidadãos aqui. O Lula, quando presidente do país, saiu, ele mesmo dizia, ele saiu feito um caixeiro viajante, vendendo o Brasil para o mundo todo. Ele levava as empresas, cada avião que saía do Brasil com ele, Alexandre, vinha um outro avião atrás com os empresários. Para fazer o quê? Para ir na África disputar o mercado com a China, para tentar fazer obras e empreendimentos brasileiros no Peru, na Argentina, na América Latina toda, porque era fundamental para o Brasil ocupar um novo espaço na economia internacional. Foi por isso que foi rearticulado no Mercosul os BRICS, que tanto problema causa para os americanos. Criamos um banco dos BRICS. E o Lula, então, favoreceu muito, evidentemente, as empresas. Veja o que aconteceu agora. Acusam o Lula de ter feito tudo isso em troca, sabe do quê? De uma terraplenagem que foi feita numa chácara que ele usa em Atibaia. Ô Alexandre, pelo amor de Deus, será que ele era tão burro que ele quis trocar esse benefício todo por uma terraplenagem numa chácara? É tão ridículo, porque se ele fosse bandido, ele tinha negociado, era muito dinheiro para ele. Eu convivi 8 anos com esse cara diariamente e convivo ainda. Lula não levava um clipping para casa. Quiseram acusá-lo até de ter levado presentes que ele ganhou. Tentaram ridicularizar porque ele é da classe pobre,
que ele é da classe trabalhadora, é como se ele tivesse roubado o palácio, presentes que ele recebeu pessoalmente. Então, tudo isso faz parte de uma tentativa de derreter o Lula, porque eles sabem, Alexandre, que esse golpe só tem lógica se eles tirarem o Lula de 18. Esse é o medo deles, é que ele volte em 18. Mas ele vai voltar, porque não tem justiça que pode condenar um homem como esse, que só fez o bem. A história do triplex é de um ridículo total. Foi oferecido para ele um imóvel que ele chegou lá, olhou, falou, não quero. A OS reformou o apartamento, ele falou, não quero, Marisa, porque a praia está ali, quando é que nós vamos poder desfrutar a praia? Que tranquilidade nós teremos para isso? E querem dizer que ele... Então, o ódio da classe dominante contra esse cara que ousou ser presidente da República e fazer o que fez, de tal modo que os leva a ridículos como esse. Mas se Deus quiser, com a força do povo, ele vai superar e em 18 ele volta. Duas perguntas para encerrar a entrevista. O senhor está em Blumenau, o senhor está em Santa Catarina, é um estado que hoje, para ser petista em Blumenau, é uma situação muito complicada. O Valmor Choquete, que está nos acompanhando aqui, sabe bem disso. O blumenauense hoje, que já foi governado por 2 mandatos pelo PT, hoje tem uma verdadeira algeriza ao Partido dos Trabalhadores. E é um sentimento que tem muita força em boa parte de Santa Catarina. Basta ver o resultado da eleição, da última eleição aqui. O senhor tem ciência dessa dificuldade aqui em Santa Catarina, dessa rejeição ao PT? Eu tenho, eu sou do Paraná, onde a rejeição não é menor. São Paulo, tirando o Nordeste, em grande parte dos estados, nós estamos enfrentando essa rejeição e eu acho natural. É natural na medida, Alexandre, em que nós não conseguimos fazer frente às denúncias. Eu não culpo o cidadão de ter raiva do PT. A culpa é nossa, que estando no governo não tivemos a sabedoria de estimular meios de comunicação, não chapa branca, mas que fizessem um contraponto. Quem lê a Veja todo domingo, quem lê os jornais todo dia, Alexandre, não tem como não pensar isso, porque foi vendido essa imagem. O problema é que o cidadão não sabe que por trás desta venda tem um processo definido, claro, da elite dominante em afastar essa petralha, essa turma, de dizer que essa turma inventou a corrupção, quando nós sabemos que a maioria dos petistas, que a imensa maioria não tem nada a ver, quando nós sabemos que o governo nosso fez, na verdade, uma reconstrução do país. Nós vamos atravessar esse deserto, sabemos que é um tempo duro. O Valmor é heróico, eu quero elogiá-lo por ele aceitar a candidatura a prefeito, mas vai ser muito importante ele ser candidato aqui, porque ele vai ter palanque, palco, um tempo de televisão e rádio para ir esclarecendo as pessoas. Eu reconheço eu faço também essa autocrítica da nossa omissão em não termos enfrentado o debate político e permitido que os familiares da gente, os meus familiares, que alimentados por esse tipo de informação, é como no tempo do nazismo, você repete uma mentira até ela virar verdade. Foi isso que aconteceu no Brasil. Eu não nego, Alexandre, para encerrar, que nós erramos. O problema é que nós não fizemos nada diferente dos outros, não devíamos ter feito, mas não merecíamos de maneira alguma essa execração pública. E nós a venceremos com a nossa teimosia, com a nossa prática, continuando a ser fiel aos pobres. Agora, sim, para encerrar, eu vou lhe perguntar qual é o futuro do Partido dos Trabalhadores. Eu ia perguntar mais quanto tempo vai demorar para passar esse deserto, se bem que o senhor já falou que em 2018 o PT vem com Lula como candidato à presidência. É isso mesmo? O senhor acha que em 2 anos vai ser possível recuperar essa imagem do Partido dos Trabalhadores, levando em conta que muito dificilmente a presidente afastada Dilma Rousseff vai conseguir reverter a situação dela no Senado? Bom, primeiro estamos lutando e vamos continuar lutando muito para que ela volte. Há um movimento de rua que arrefeceu um pouco agora, mas que foi lindo, que foi maravilhoso. Nos meios culturais, no meio da juventude, nasceram uma Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem Medo, os intelectuais. Internacionalmente não se pode ouvir falar em Temer. Nas universidades cada vez mais não se pode falar em Temer. Foi criada uma campanha importante. E está nascendo, Alexandre, uma nova forma de fazer política a partir dessa juventude, através das redes sociais, que o PT tem que aprender. Esse deserto nosso, Alexandre, pode demorar muito
ou demorar um pouco menos, a depender da nossa coragem de fazer essa autocrítica, de reconhecer os nossos erros, de começar a entender que as carreiras pessoais não podem se sobrepor ao interesse coletivo, a romper com as nossas burocracias internas, a nos reaproximarmos das lutas sociais do povo. Se nós fizermos isso, esse deserto vai ser mais breve, duro, mas mais breve. Se a gente se acomodar e pensar que a gente é um partido igual a todos eles e continuar com práticas inadequadas, eu não sei até quando dura. E nem sei se o Lula ganha em 18, se a gente não mudar. Então, junto com essa pregação de defesa do partido, nós estamos fazendo a pregação também da necessidade de uma mudança, da gente voltar às nossas origens, no sentido da mística, da luta, do amor aos pobres, da convivência com os pobres e com a luta, para que a gente possa recuperar. Eu acredito nisso. É voltar a ser o velho Olívio Dutra que você conheceu tão bem, e também essa juventude nova que está nos mostrando novas maneiras, novos temas da arte, da cultura, do meio ambiente e assim por diante. Então eu sou uma pessoa pé no chão, mas muito otimista hoje. Gilberto Carvalho, quero lhe agradecer sua participação no Informe Blumenau Entrevista. De coração, foi muito bacana ter participado dessa conversa contigo. Alexandre, eu que tenho que agradecer e cumprimentar você e o teu sócio do fundo do meu coração, porque é de espaços democráticos como esse que nós precisamos, não para o PT, para construir a verdadeira democracia no Brasil. Parabéns, que você possa continuar essa tua missão. Mais uma vez, obrigado. É assim, o Informe Blumenau Entrevista abre espaço para todas as correntes de pensamento. É importante a gente refletir sobre a política, mesmo que a gente não concorde com A ou com B, mas a reflexão é a parte mais importante. Obrigado, até a próxima.